E aí, você que está assistindo, eu sou o Renato Mendes, artista e professor de teatro. E nessa videoaula a gente vai falar sobre um episódio de arte livre pouco lembrado na história do teatro brasileiro, o teatro social anarquista. Desde o final do século XIX até mais ou menos metade da década de 1930, enquanto os grandes salões de teatro nacional preferiam emprestar os seus palcos para companhias estrangeiras de renome, os galpões das vilas operárias e os primeiros sindicatos do país abrigavam uma revolução silenciada nas artes da cena. E essa revolução foi tecida por um sem número de anônimos e anônimas. As razões para o teatro anarquista não ser tão lembrado assim nos registros, ou de ser comentado em alguns rodapés como uma experiência sem grandes pretensões estéticas ou sem grandes capacidades estéticas na história do teatro, ou ainda como um comportamento excêntrico de um militante ou outro na história do movimento operário, são muitas. Mas todas essas razões giram em torno dos interesses em disputa quando se escreve e se narra a história. Agora, fato é que o teatro e uma preocupação com o sentido e a estética nas artes sempre estiveram presentes nas mais variadas teorias anarquistas, e que o anarquismo, enquanto movimento social e enquanto filosofia, esteve presente de maneira decisiva na construção dos palcos literais e simbólicos do território ocupado pelo Estado brasileiro. Tanto é que foi duramente reprimido no corpo e nas ideias por aqueles que detinham o poder. No anarquismo como um todo, existem alguns princípios geradores, e um deles é a expropriação. No teatro anarquista se buscava expropriar os meios de criação simbólica, de significado. No teatro anarquista se buscava expropriar para criar. O princípio da expropriação aparece no anarquismo e em outras filosofias revolucionárias como a prática de tomar de volta aquilo que teria sido roubado da vida social, a sua riqueza coletiva, e tornado propriedade privada por aqueles que detêm o poder. O dono de uma fábrica, o dono de uma fazenda, qualquer um que detém a terra e o meio onde ele não mora e não trabalha, mas recebe a riqueza ali produzida e explora a força de trabalho ali exercida, seria um assambarcador. A expropriação seria a oposição a isso que era chamado de assambarcamento. Seria abolir a relação de poder sobre o meio de produção e exercer a sua ressocialização, ressocializando também assim as relações entre os sujeitos ali vivenciadas. Para anarquistas, há, tanto quanto a riqueza material, a ideia de riqueza simbólica, e essa seria produzida por meio das artes. Um quadro, uma música, uma peça de teatro, por mais abstrata que se possa pretender, ainda existe não só no mundo, mas a partir do mundo social. Todo o aprendizado de técnicas, ou mesmo a invenção e a própria fabricação de um pincel, além das vivências culturais e sociais que o artista passa, são todas tão decisivas e indispensáveis para o ato de criação quanto o olhar singular da pessoa artista que exerce sobre a obra. Dessa forma, ativa ou passivamente, uma obra de arte reproduz ou propõe uma forma de existir no mundo, de organizar as relações e os símbolos atribuídos às coisas. Anarquistas buscavam, e ainda buscam, formas de expressão artística que negassem a hegemonia do mundo do trabalho e do dinheiro, e que possibilitassem novas maneiras de se estar em sociedade. Para isso, seria necessário expropriar os meios de criação artística. As técnicas de pintura, de composição, de execução, de escrita e até a própria alfabetização eram todas de um monopólio absoluto dos conservatórios de arte, das escolas e dos teatros mantidos com o financiamento e pelos interesses desses tais assambarcadores. Aí vem a ideia de tomar de volta as capacidades técnicas de criação simbólica e usá-las na busca de uma arte contrária a esses interesses. O teatro teria um papel de destaque nessa expropriação simbólica, porque ele é uma arte que se dá a partir do corpo em ação presente e no encontro entre duas ou mais pessoas. A atividade teatral passa a ser entendida por esses e essas anarquistas como uma sala de ensaio das relações subjetivas e intersubjetivas que compõem a própria vida social.
E essa forma de enxergar o teatro é diretamente oposta à visão que era então hegemônica e que ainda tem o seu lugar no discurso contemporâneo de que o teatro é uma arte literária. No contexto da virada do século passado, tinha-se como cânone a ideia do Aristóteles de que o dramaturgo, o autor do texto teatral, seria o grande artista envolvido com o ato criativo. O surgimento dos primeiros diretores teatrais mantinha uma relação hierárquica bem clara, e os sujeitos do acontecimento teatral, atores e atrizes, assim como o próprio público, seriam apenas executores e apreciadores da poesia do texto e da beleza da encenação. Diversas expressões de teatro popular se opunham a esse teatro, em que o texto é o norte e não um ponto de partida, e como o teatro anarquista não seria diferente. A gente consegue observar que no teatro anarquista havia um aprendizado com autores e atores do drama naturalista, que estava engajado na época com questões sociais. Autores como Henrik Ibsen, por exemplo, eram uma influência direta. E também o melodrama, que sempre teve um forte apelo popular. Mas o autor seria mais um aliado da obra, e as companhias de trabalhadores e trabalhadoras que se formavam podiam adaptar essas obras, muitas vezes a partir do retorno que recebiam do público, mesmo após a estreia. Dessa forma, se dá um ataque às artes institucionalizadas, buscando a expropriação dos meios de criação. O que se daria a partir disso seria o que anarquistas chamariam de arte social. Um coletivo de anarquistas sindicalistas da França fundou em 1891 um grupo chamado L'Arte Social. Eram pessoas que pensavam a partir do chão de fábrica que era a sua realidade, além de artistas e pensadores que eram convidados a escrever e participar dos debates. Um grupo de teatro chamado Théâtre Social e uma revista, a própria L'Arte Social, nasceram daí. A partir das discussões publicadas nessa revista, foi criado o primeiro conceito de arte social, em termos históricos. É interessante notar que hoje esse termo aparece na teoria do teatro para se referir a toda e qualquer peça que tenha relação com causas sociais, sobretudo no seu enredo. Mas os debates entre anarquistas sobre a arte social eram bastante rigorosos na ideia de estabelecer um conceito. Depois de décadas de repressão e perseguição política, que os coletivos anarquistas sofreram, e também por conta de uma certa falta de interesse de alguma intelectualidade que ficou a cargo do registro e da documentação histórica, e que rivalizava de certa forma com o anarquismo, buscando formar uma hegemonia vanguardista do movimento operário, esse termo caiu em desuso e foi até esquecido até muito recentemente. Toda essa discussão pode parecer distante do contexto brasileiro, mas os textos desse coletivo e dessa revista de mesmo nome eram traduzidos, debatidos e adaptados às condições dos mais variados territórios onde houve imprensa libertária e presença anarquista nos movimentos de multidão. Isso se deu na Ásia, na África e sim, na América Latina e no Brasil. Aqui, principalmente pelo jornal A Plebe de São Paulo e pela revista Renovação do Rio de Janeiro. Na prática da arte social, toda a criação era entendida, como a gente vinha conversando, como uma consequência do meio social. Não haveria a possibilidade de uma arte de fora desse mundo. E assim, restariam os caminhos de se fazer uma arte alienada, e por isso alienante, uma arte que reforçasse o meio hegemônico de entender o mundo e de produzir as relações sociais hierarquizadas, ou uma arte crítica do modo de vida existente. A arte social buscava ser essa arte crítica, e para isso ela desenvolvia uma relação dual entre crítica negativa e crítica propositiva. A crítica negativa seria aquela que denuncia os problemas inerentes à nossa organização social, e mesmo às nossas práticas afetivas. Um bom exemplo desse tipo de teatro social de crítica negativa é a peça Uma Mulher Diferente, que ela é de um teatro social mais tardio, foi escrita por um anarquista brasileiro chamado Pedro Catalo, e essa peça busca tratar de como os assambarcadores usam o sistema prisional para exercer controle sobre as classes trabalhadoras, e principalmente sobre como isso se reflete no domínio do corpo feminino. Já a crítica propositiva seria aquela que busca uma prefiguração de como as relações sociais poderiam ser diferentes se nós não estivéssemos ancorados a um mundo hierarquizado e injusto. Um clássico exemplo desse tipo de crítica propositiva é a peça 1º de Maio, do anarquista italiano Pietro Gori.
Essa é uma peça em que personagens alegóricas do mundo novo, esse mundo em que a revolução anarquista poderia construir, entram em disputa com personagens que representam o mundo do Estado e do capital. Em ambas as formas críticas desse teatro social, o que se buscava era a realização do encontro comunitário, de alguma vila operária ou de algum bairro, ou mesmo de uma vila campesina. E a partir desse encontro, a conclamação de um chamado à organização e mobilização em prol de outras formas possíveis de se criar e de se estar no mundo. As discussões sobre a arte social indicam que não havia preferência por um determinado molde estético, sendo sempre reforçado nessas publicações que toda forma de arte, inclusive a abstrata, seria bem-vinda se propusesse uma fricção entre a revolta contra o mundo da exploração e a vontade por um mundo livre. Mas é verdade que, na prática, o que mais foi produzido foi um teatro de enredo e uma arte de caricatura social, fortemente marcada pelo discurso temático e vinculada diretamente, no teatro, ao melodrama. Algo fundamental para a criação dessa forma de arte e desse teatro era o sujeito da criação. Sendo um teatro que se entende como consequente da vida social e que busca uma crítica das relações hierarquizadas de produção de vida, ela não poderia ser somente sobre trabalhadores e trabalhadoras, mas deveria partir desses sujeitos sociais em relação. Assim, nós temos pela primeira vez na história da dramaturgia brasileira personagens e temas fora do alcance do drama burguês. É a classe trabalhadora em cena, escrita e interpretada por ela própria, não por uma intelectualidade salvadora ou algo que o valha. Esses sujeitos se concentravam, viviam e se organizavam nas vilas operárias e nos sindicatos de caráter revolucionário, que eram entidades que não buscavam vínculos com as empresas ou mesmo com o Estado. A organização do mundo do trabalho ainda não havia sido padronizada pelo Estado varguista, e trabalhadores e trabalhadoras desse período se utilizaram desse contexto para criar os primeiros sindicatos do país. Eram entidades não só de representação de classe no sentido legal, mas também era no interior deles que a formação e a sociabilidade das comunidades trabalhadoras se davam. Somado a isso, claro, fazia-se muita propaganda e mobilização por direitos sociais historicamente negados às camadas colocadas abaixo da sociedade. Em um contexto em que as metrópoles brasileiras se industrializavam, as fábricas que tomavam territórios menos populosos também inauguravam vilas operárias, onde as famílias de quem trabalhava nessas fábricas vivia. Sem tanto acesso entre os bairros distantes, toda a vida social de uma família acabava se dando dentro da própria vila. Iniciativas sindicais, geralmente anarquistas, propunham atividades de alfabetização, de formação política, cultura infantil, festas e festivais e, claro, atividades teatrais. A realidade industrial não era presente na totalidade do território nacional. Nas regiões rurais havia, como ainda há, uma forte organização da classe trabalhadora local, majoritariamente formada pela população negra pós-abolição da escravatura. E somada a ela, vinha uma grande onda imigrante que foi incentivada pelas políticas eugenistas do Estado brasileiro. Em cidades industriais como São Paulo e Rio de Janeiro, conseguiu-se preservar mais registros da existência dos sujeitos envolvidos com a prática do teatro social. Mas sabe-se, por meio de correspondências de militantes metropolitanos, que havia presença marcante de grupos de teatro anarquista também nas vilas campesinas. As peças eram representadas durante as festas, organizadas pelas entidades de classe. Os sábados das vilas operárias viam seus galpões comunais serem decorados em uma cenografia foliona. As famílias de imigrantes de diferentes colônias, além da classe trabalhadora nativa, conviviam no mesmo espaço, ouviam as mesmas canções, assistiam às mesmas peças. Com todas as barreiras que o idioma colocava para a organização e mesmo para o convívio desses sujeitos, se havia algum lugar onde a linguagem do encontro lúdico podia abalar essa barreira, era nesse tipo de evento e com esse tipo de teatro também. A história das festas operárias é muito rica e muito variada. Houve momentos de proibição da diversão e do encontro comunitário fora do horário de serviço, e isso acarretou em diversos conflitos físicos com a polícia.
Houve momentos em que apenas os encontros que discutissem temas sociais, e o teatro estava incluso nisso, eram reprimidos. Houve ainda um momento em que, tão agigantadas que já não podiam ser negadas da realidade, as festas se tornaram verdadeiros festivais, acontecendo ao ar livre, envolvendo dança, futebol, teatro e muitas outras atividades comunitárias. O modelo comum de uma festa, que podia ter inúmeras variações, era mais ou menos poesia, música, esporte e sorteios durante o início do dia. Palestras formativas organizadas pelos sindicatos à tarde. O teatro amador, feito pelos moradores e pelas moradoras, apresentado às suas famílias, às suas amizades e aos seus vizinhos, iniciava a tomada das horas da noite. E o baile, que era dançante e embriagado, ia da noite até ela virar dia. O amadorismo aparece aqui como uma reivindicação, mais do que como uma condição. Artistas anarquistas traziam o entendimento de que, se a arte e o teatro emergem da vida cotidiana de toda a gente deveria poder exercê-los, não só artistas profissionais. A expropriação das técnicas criativas do teatro não se efetuaria se ficasse restrita a um novo grupo minoritário e vanguardista. Por influência da colônia italiana, esse teatro ficou conhecido como filodramático. O filodrama, o teatro realizado nessas festas operárias, nem sempre era anarquista. E em alguns momentos ele foi palco de disputas em que se acusava algumas peças de serem alienantes. Mas o próprio exercício dessas peças, em comum com a comunidade, ao fim do dia, já se dava de alguma forma como uma ação anárquica. É comum ver na literatura poética anarquista a tomada da noite como uma alegoria da vitória sobre a dominação do Estado e do capital. O corpo da pessoa trabalhadora, cansado pelas jornadas de mais de 12 horas de labuta braçal, ele deveria repousar para manter-se produtivo e obediente à linha de produção. A derrocada do sol como um rei a ser deposto e a noite sendo expropriada estavam presentes no imaginário e nas ações culturais libertárias. Há um conto escrito pelo histórico revolucionário mexicano, o indígena urbano Ricardo Flores Magón, em que a gente pode observar essa imagem. O velho revolucionário e o revolucionário moderno encontravam-se uma tarde, marchando em direções diferentes. O sol mostrava metade de sua brasa acima da cordilheira distante. O rei do dia afundava irremediavelmente, e como se estivesse ciente de sua derrota para a noite, corou de raiva e cuspiu suas luzes mais bonitas na terra e no céu. O sol se pôs, como se uma mão gigantesca o tivesse agarrado por detrás da montanha. O revolucionário moderno sorriu. Atrás da montanha azul, algo queimava. Era o sol, que já havia afundado, ferido pela mão gigantesca que o arrastava para o abismo, pois o céu estava vermelho, como se tivesse sido tingido pelo sangue da estrela real. Existe nesse conto uma alegoria rara do revolucionário antigo, das mobilizações vencidas, se indo junto com o dia, e o sorriso do revolucionário moderno, anarquista, em ver a chegada da noite que representa a morte do rei. O teatro que chegava ao fim do dia não só prenunciava um mundo teleológico, futuro, prometido, mas ele ensaiava ser um encontro real, onde negar a labuta e o estado corporal que ela impõe começaria a se mostrar possível. Essas organizações independentes eram onde se dava a autoformação coletiva. O teatro social era parte de toda uma série de frontes de luta e ele não tensionava mudar o mundo sozinho. Nas práticas educativas anarquistas, dentro do que a gente chama de pedagogia libertária, a formação se dá de maneira integral, formando o sujeito intelectual, física e eticamente, e também de maneira politécnica, desenvolvendo as atividades variadas, não permitindo assim a alienação do trabalho, que é quando se desenvolve apenas uma capacidade necessária para uma função específica na cadeia do trabalho. As mais variadas experiências pedagógicas anarquistas sempre se deram em coletivo, e o teatro é uma frente comum nesses processos. Ao engajarem as suas habilidades de costureiras, de alfaiates, de construtores na criação de uma peça teatral, não só na atuação, artistas do filodrama se apropriavam de funções até então alienadas.
Para além dos princípios de uma formação integral, dá para dizer que o teatro social formava sensivelmente os sujeitos. Na intenção de criar esses sujeitos desajustados ao trabalho alienado da linha de produção fabril, educadores anarquistas como a mineira Maria Lacerda de Moura ou o gaúcho Zenon de Almeida escreveram peças de teatro e colaboraram com a construção de algumas escolas anarquistas. Essas obras escritas por eles eram voltadas também para a formação de quem atua, crianças e operários adultos, não só o público. Ainda, para fortalecer todo esse movimento cultural social, existe uma figura bastante singular, que é o ator profissional português Romualdo Figueiredo. Ele era radicado no Rio de Janeiro e vai ter atividade profissional no Teatro Burguês. E, ao mesmo tempo, ele vai publicar na imprensa anarquista e palestrar em alguns sindicatos, chamando os militantes a se inscreverem nas primeiras escolas de teatro do país, como o Conservatório Dramático Nacional do Rio de Janeiro. O Romualdo propunha que o papel do ator seria o de formador de um certo espírito cultural de um povo, como nesse trecho publicado na revista Renovação. O teatro é elemento da vida social de um povo, influencia na razão de ser das sociedades e, concomitantemente, fotografa o estado adiantado da sua civilização. Como o professor comunica aos discípulos as invenções dos sábios, o ator transmite às camadas populares a vida das sociedades, o jogo das paixões, as determinantes psicológicas dos caracteres. Como professor, ele educa igualmente, notando-se que mais influência direta exerce no povo, porque mais cala no íntimo das multidões. Lembrar aqui que o formador, o professor, na pedagogia libertária, não está lá em uma posição de senhor do saber, mas de condutor da relação de construção de um saber ou de uma relação sensível e racional, como no encontro teatral. Embora seja comum ver o teatro anarquista, quando mencionado na história do teatro, sendo tratado como sem pretensões estéticas, e apenas uma arte de propaganda, como isso diminuísse o fenômeno, também nos textos do Romualdo a gente pode ver que, para o teatro social, um avanço estético não só seria necessário, mas ele seria inerente a um avanço político, porque se entendia que se trata de uma expressão artística que emerge de um princípio ético e social. Eu vou ler esse trecho. Mas o palco não é uma tribuna, argumentam. Não venham dizer que a arte perde em beleza. Ignorantes serão aqueles que o afirmem. O teatro livre, o grande teatro das ideias, constitui hoje a mais fecunda fonte de beleza e aspiração para os espíritos. Como fazedor de teatro profissional e anarquista, o Romualdo vai reivindicar ainda o papel do artista como um trabalhador do palco. Isso era uma coisa muito rara no período, para dizer o mínimo. Nesse último trecho que eu vou citar dele, ele reivindica a formação de um sindicato de artistas, o que era algo praticamente impensável até então. Tivessem os artistas brasileiros por si a sua associação de classe vigorosamente organizada, apta para defrontar-se com os assaltantes de todos os seus direitos, compreendessem eles melhormente os seus deveres artísticos, sentissem pulsar dentro de seus peitos aquele amor ardente, nobilitante que a sua arte prodigamente merece, e não mais princípio dogmático algum da Igreja viria a fechar-lhe as portas de seu templo. Artistas brasileiros, meus irmãos em arte e em miséria, erguei-vos afinal, fundai a vossa associação, empreendei essa luta do direito, obedecendo à inspiração de ideias e princípios, desprezando os ódios e os interesses. Esses nomes que se destacam entre os anônimos e anônimas da história do teatro e do anarquismo fazem parte de um arquivo que sobreviveu à repressão e ao extermínio, e que mesmo nas suas lacunas ainda nos deixa alguma reminiscência. A representar a los de abajo siempre voy. Se me tacha de elemento subversivo hoy. Si estar a favor del pueblo es que estar en contra del gobierno, pues lo soy. Basta de drama. Dado o pouco material que sobreviveu a um estado de sítio e a 2 ditaduras, sobre esse episódio de arte livre e libertária, é de fato muito pouco o que podemos reconstituir, mas podemos aprender muito escutando os ecos das vozes de figuras que viveram o movimento de maneira radical
e também daqueles aliados e aliadas históricos que mantiveram o que puderam dos seus legados. O que temos são relatos de um teatro que emerge com forte influência do drama engajado, que era feito na Europa, e que chegava aos poucos por aqui. Por exemplo, a gente tem notícia de companhias filodramáticas de São Paulo traduzindo e encenando o texto Casa de Bonecas, do Ibsen, algumas décadas antes da primeira montagem profissional brasileira. Aparentemente, nesse primeiro momento do teatro social, todo drama engajado servia, ao menos que para provocar tensionamentos e propor experiências. Agora, as primeiras dramaturgias em solo tomado pelo Brasil viriam de autores militantes que acompanhavam as colônias de trabalhadores e trabalhadoras imigrantes. O jornalista português Neno Vasco e o pintor e cenotécnico italiano Didi Damiani, eles tiveram uma intensa atividade junto com o movimento operário local, e eles chegaram a escrever e atuar em peças próprias para o movimento. Isso já era uma versão mais robusta, a gente pode entender, do que seria o teatro social. Os dois foram deportados por efeito da Lei Adolfo Gordo, uma lei de imigração feita para caçar anarquistas. O advogado italiano Pietro Gori não chegou a pisar no Brasil, embora ele tenha percorrido boa parte do continente americano durante o seu exílio. O seu texto sobre o 1º de maio, uma data que lembra a morte dos 8 mártires anarquistas de Chicago, foi a peça mais montada pelos grupos de teatro social, tanto no Brasil como no mundo. O Gori foi talvez um dos sujeitos que mais atuou e se engajou na criação de uma arte social, e ele teve uma forte influência das suas andanças latino-americanas. A partir desse movimento de autores estrangeiros, passou-se a ter uma produção de autores nascidos em território brasileiro, e esses trariam as fricções particulares da luta social daqui para suas obras. Sendo uma expressão teatral que se centra nos sujeitos da cena, cabe destacar que é muito difícil rastrear atores e atrizes anarquistas. Isso se deve porque o anonimato era uma estratégia de proteção contra a repressão. Muitos anarquistas, quando eram encontrados pelos agentes do Estado, incendiavam os seus acervos pessoais para que fosse mais difícil encontrar os seus aliados. Outros, já capturados, tinham os seus documentos e acervos pessoais incendiados pelos próprios agentes. Isso era uma tentativa de apagamento completo das suas identidades históricas. Ainda assim, alguns nomes chegaram a se destacar, e outras figuras de alguma influência social emprestaram a sua credibilidade para proteger, de certo modo, alguma parte do movimento social e cultural anarquista. A costureira e teórica Maria Angelina Soares teria sido atriz e diretora dos 2 grupos de teatro mais duradouros de São Paulo e do Rio de Janeiro. O trabalhador da construção civil e histórico militante sindicalista Domingos Passos, um dos únicos sujeitos a conseguir fugir do presídio da Clevelândia, no Oiapoque, uma prisão feita precisamente para desaparecer com anarquistas, teria sido também um ator celebrado pela imprensa operária. A atriz profissional, a Itália Fausta, que é celebrada na história do teatro brasileiro como a primeira encenadora mulher e como a atriz a dar o primeiro beijo do teatro profissional, fora nascida e criada em uma vila operária de São Paulo. Ela começou a sua atividade teatral no Filodrama e chegou a levar textos do anarquista José Oiticica para serem montados com a sua companhia profissional. De certo modo, a experiência de anarquistas históricos no teatro ecoa como legado nos experimentalismos radicais de grupos teatrais que não hierarquizam os seus modos de criação ou a sua relação com o público, e que escrevem as páginas presentes do teatro brasileiro de maneira autogerida e inconformada com como a vida é organizada pelo mundo do Estado e do capital. Eu fico feliz com quem tem acompanhado essa videoaula, e para você que está aqui e está aí, eu desejo saúde e rebeldia.